Bom dia e uma boa semana para todos nós. Eu vou dar sequência então ao trabalho de comentar as publicações da página A Luz da Luz, Espiritualidade Consciente, que está no Facebook. E a publicação dessa semana ela se refere ao seu legado. O legado que você vai deixar nessa vida para a posteridade, tanto da sua vida como para a vida do próximo, quanto para a existência do universo. O que é fundamental essa terceira concepção. Então a publicação que saiu na página, ela é uma simples frase, curta, direta e simples, mas que tem muito significado que eu vou falar a frase e comentar logo em seguida. A frase em si é: a vida passa, as sementes ficam. Bem-aventurados os que semeiam o bem. Reflete sobre a importância e a verdade nessa simples frase, que a vida passa, mas as sementes ficam. Bem-aventurados aqueles que semeiam o bem. Uma coisa que a gente tem que deixar muito claro é que tudo que você faz na sua vida, cada segundo da sua vida, está registrado no disco rígido do universo. E não é só nessa vida aqui que está registrado. Desde que o Deus liberou a sua centelha no universo, que é a sua centelha, a sua essência, já começou a gravação. Então você viveu, claro, o processo evolutivo, você passa por várias fases da sua vida, tá? Então você viveu numa fase, numa segunda fase, terceira, milionésima fase, e cada fase ela é registrada. A sua centelha, que é um gravador acástico, que a gente chama de registros acásticos, que está gravando cada segundo da sua existência, desde o momento que você foi liberada a sua centelha. Então você viveu em uma forma física, viveu em outra forma física, foi reencarnando, passando por várias reencarnações, uma vida astral, uma vida física, uma vida nessa dimensão, uma vida em outra dimensão. Você tem várias existências. E tudo isso está gravado nos registros do universo. Então olha só, um ato de bondade ou um ato de maldade, em qualquer existência que você tenha, está registrado. Então se você praticou um ato de maldade aqui nessa vida terrena hoje, esse ato de maldade vai ficar registrado por toda a sua eternidade. Então você vai partir para outra dimensão, vai voltar para o mundo físico, vai partir para o mundo espiritual novamente, vai voltar para o mundo físico, mas aquilo que você fez está gravado no seu registro acástico, está gravado na sua essência. E tudo que você faz tem consequências. Tem consequências para você, tem consequências para o próximo, tem consequências para o universo. Você já ouviu falar daquela máxima que uma borboleta batendo asas na Amazônia pode gerar uma tempestade na Malásia? Isso é verdadeiro. Você matando o inseto hoje aqui, isso vai gerar uma consequência enorme em qualquer outra região do mundo e do universo. Então olha só a importância de cada ato que você pratica, cada vibração que você emite, cada palavra que você fala. Não só pelo fato de ficar registrado na sua essência, mas pelo fato também de ter consequências. Então assim, um primeiro ponto que é muito importante deixar bem claro é que tudo que você faz é registrado e você leva para as próximas vidas tudo que você fez. É o que a gente chama de um processo kármico, que muitos já ouviram falar. E claro, tudo que você faz de ruim, você vai ter que pagar de alguma forma. Tudo que você faz de bom, você é recompensado de alguma forma. Então olha só a importância dessa frase, como ela é muito verdadeira. A vida passa, mas as sementes ficam. Pensa bem nisso. Bem-aventurados os que semeiam o bem. Então assim, é muito importante você semear o bem em tudo que você fizer.
Quando você semeia o bem, tem duas condições muito importantes. O amor que você pratica, tá? De forma incondicional, e também a sua intenção. A intenção, ela é um conceito primordial em tudo que você faz. Qual a sua intenção em praticar aquele ato? Seja um ato bom ou seja um ato ruim. Pois quando você ajuda alguém, você faz o bem a alguém, faz o bem a si mesmo, faz o bem para um parente, para uma pessoa desconhecida. E fazer o bem não é só fisicamente, é também mentalmente, é também espiritualmente. Quando você emite uma vibração para uma pessoa, se você está passando por uma pessoa que você nunca viu na vida, tá assim, cruzou com ela no meio da rua, você percebeu que aquela pessoa está ruim, abençoa aquela pessoa silenciosamente. Emite para aquela pessoa uma vibração. Diga: Deus te abençoe. O mal que estiver te afligindo, ele vai ser neutralizado. Vai com Deus e vai em paz. A energia que você emitiu para aquela pessoa, você mudou a vida dessa pessoa. Pode ter certeza disso. Um simples ato de vibração, um simples ato de mentalização, um simples ato de oração. Você muda o dia e a vida de alguém. E, claro, quando você faz o bem vem a você. Tem uma lei da física, a lei de Newton, que ela se encaixa em vários aspectos. Que a toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, mesma direção em sentidos opostos. Então isso é muito verdadeiro também nas leis divinas, tá? Quando você pratica uma ação, essa ação ela vem até você. Quando você pratica uma boa ação, essa boa ação ela retorna para você, pode ter certeza disso. Mas quando você pratica uma boa ação, tem duas condições muito significativas que você tem que seguir. A primeira condição, a sua intenção. Qual foi a sua intenção ao praticar aquela boa ação? Teve uma boa intenção realmente de paz, do bem? Uma boa intenção realmente altruísta? Então vai em frente. Você teve boa intenção, você praticou uma boa ação com boa intenção. A segunda ação é você praticar a boa ação em silêncio. Que a tua mão esquerda não veja o que a tua mão direita fez. Então, quando você ajuda alguém, quando você faz uma boa ação na rua, em casa, ou seja lá qual for, você não sai contando isso para todo mundo. Ah, fulano estava precisando de dinheiro, eu emprestei o dinheiro lá para ele, tá? Primeiro que você está expondo o fulano, que está numa situação financeira difícil. Isso não é legal. Segundo que você está utilizando da soberba. Você fez o bem e você espalhou que você fez aquele bem. Então o bem é praticado em silêncio. Como eu disse, quando você dá esmola, seja lá o que for, que a tua mão esquerda não veja o que a tua mão direita fez. Está na Bíblia isso. E outra coisa que está na Bíblia, mesmo você fazendo tudo em silêncio, pois você não vai esperar a recompensa dos homens. É melhor confiar no teu Deus do que confiar no homem. Nunca espere a recompensa dos homens. Ela pode vir? Pode, mas nunca espere. Nem a recompensa dos homens, nem a recompensa do Deus. Pois quando você faz o bem, conforme eu disse, você tem que fazer o bem de forma altruísta, sem esperar nada em troca. Mas essa troca vem. Pode ter certeza disso. Pois como também está na Bíblia, no Sermão da Montanha, Jesus disse: e o teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Então olha só a importância desses dois conceitos quando você faz o bem de forma verdadeira, com boa intenção na sua alma, na sua essência. E além de ficar registrado no seu registro akáshico, também esse bem que você fez de forma altruísta vai voltar para você. Mesma coisa quando você pratica um ato de maldade.
Pois, como disse a primeira parte daquela frase, a vida passa, as sementes ficam. Mas se essa semente for uma semente ruim, uma semente predadora, um mal que você fez, também a vida passou e essa semente ficou. Então ela ficou registrada na sua essência, na sua história de vida. Quando digo vida, eu digo vida como um todo, desde o início da sua centelha até quando você retorna à casa do Pai. Milhões e milhões de vidas que você teve. Tudo está registrado. E esse ponto negativo também está registrado. De acordo com aquela lei de Newton que eu acabei de falar, tudo vai retornar para você da mesma forma. O processo kármico, ele antes era mais longo. Você fazia nessa vida, você ia pagar 2, 3 vidas depois. Agora, com essa necessidade, essa aceleração do processo evolutivo, o mal que você pratica aqui, 90% desse mal você paga aqui mesmo. Você paga nessa vida mesmo. Então, se você causou uma angústia, você vai ter que pagar com essa angústia. Nisso tem aquele ato de perdão, que é muito importante, tá? Eu sempre digo que o ato de perdão, ele é um dos pontos mais importantes, ele pertence àquela tríade, o amor, o perdão e a gratidão, né? Mas o ato de perdão, apesar da pessoa ter te perdoado e não guardar mágoas de você, mas a dívida continua. É como eu disse num vídeo atrás aí também, baseado numa palestra de Hélio Couto, quando você vai na casa de alguém, vamos supor, vou mudar isso, vamos supor que alguém vem na minha casa e tem um vaso chinês caríssimo. E essa pessoa me quebra esse vaso chinês. Eu vou perdoar. Não tem problema. Tá tudo em ordem, tá perdoado, não vou guardar nenhuma raiva, nenhuma mágoa de você. Tá tudo bem, fica tranquilo. Mas esse vaso custa tanto. Você me deve, pode pagar. Entendeu como é que funciona? Você não guarda a mágoa, não guarda o ódio, não guarda o rancor, mas a dívida existe. Então isso é muito importante. E quando existe um ato de perdão, olha só como é que funciona o processo kármico. Quando você faz o mal a alguém, você não é perdoado por esse mal, você pode passar por um momento de sofrimento, tal qual aquele que você causou àquela pessoa. Porque tudo no equilíbrio, tudo no universo é equilíbrio. Se você fez X, você recebe X. Se você fez Y ao quadrado, você recebe Y ao quadrado. Então o universo tende sempre a equilibrar as coisas, sempre deixar tudo muito equilibrado. Então assim, você fez, você pagou. A história do vaso chinês. O vaso chinês custa 10 mil reais, então você deve 10 mil reais. Só que onde entra o perdão nisso? Se aquela pessoa não te perdoou, ela realmente guardou mágoa, você vai ter que pagar o que você fez a ela. Você vai pagar num sofrimento igual ao que você causou a ela. Então o mundo está com mais um sofredor. Agora, se aquela pessoa te perdoou, ela não guarda mais nenhuma mágoa, ela não guarda mais nenhuma raiva, mágoa, ela realmente te perdoou de coração, então você não vai precisar passar pelo sofrimento, mas você vai ter que pagar a dívida de alguma forma. E como você vai pagar essa dívida? Na prestação de uma caridade. Então o mundo, que ele tinha um sofredor, ele tirou esse sofredor e ganhou um prestador de uma caridade. Olha só como é que funciona o processo kármico. Por isso a importância do perdão. Você tira do mundo um sofredor e no seu lugar coloca um prestador de uma caridade. A dívida permanece, você paga ela de alguma forma. Mas de que forma você quer pagar uma dívida? Entendeu? Então é assim que funciona agora
o processo kármico, que ele está muito mais acelerado do que era centenas de anos atrás. Então pensa bem nisso, no perdão, em fazer o bem de forma altruísta e de perdoar aquele que te fez o mal. Pois só assim você vai estar minimizando a maldade no universo, minimizando o sofrimento do universo e colocando mais caridade e bem-estar em todo o universo. Bom, me estendi um pouco, a frase é uma frase muito curta, mas eu relatei muitas coisas em cima dessa frase, da importância desse processo de fazer o bem e não fazer o mal, que isso fique muito bem claro, da sua intenção em fazer o bem, da mesma forma da sua intenção em fazer o mal. Qual foi a sua intenção realmente em fazer um ato de maldade? Isso é o que conta muito no seu processo kármico. Às vezes a pessoa não tem intenção. Aconteceu, foi um acidente, mas às vezes, muitas vezes a pessoa quer fazer o mal, ela tem má intenção. Então, muito cuidado com isso, tá ok? Aí vai entrar aquele longo processo do perdão também, que é um processo muito importante. Então, reflita sobre tudo isso que foi falado, pensa a respeito e pratique o bem sem olhar a quem, de forma altruísta. Pois a vida passa e as sementes ficam, bem-aventurados os que semeiam o bem. Bem-aventurados os que semeiam o bem. Muito obrigado por acompanhar mais esse trabalho, gratidão. Ficamos todos com Deus. Uma ótima semana.